Estação Sensores está começando agora. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e vamos começar falando sobre o desperdício de um recurso precioso, a água. Segundo o pesquisador da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Canedo, esse problema começa nas próprias concessionárias de água, chega até a torneira que pinga na casa da gente e os números comprovam isso. São Paulo perde oficialmente 26% da água que produz e o Rio de Janeiro perde 32% da água. A água sofre por conta de outro vilão que vem das nossas cozinhas, o óleo de cozinha usado, que é jogado nas pias, nos ralos, e esse é o assunto do consultor ambiental Alessandro Azzoni. Ele vai falar também de alternativas para reciclar esse óleo e da importância de descartar esse material de forma correta. Uma pesquisa divulgada ontem pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, e a ONG SOS Mata Atlântica, mostrou que o desmatamento da Mata Atlântica é o maior desde 2008. O biólogo e botânico Cláudio Nicoletti estuda a conservação de espécies ameaçadas de extinção e vai comentar essa pesquisa e as alternativas para o reflorestamento. Nós dependemos da natureza para viver, inclusive dentro das grandes cidades. Pensando nisso, a urbanista Cecília Herzog escreveu o livro Cidades para Todos. Ela mostra como é possível e necessário recuperar a harmonia entre o meio ambiente dos grandes centros urbanos. A Cecília mostra exemplos de sucesso em várias cidades do mundo. Vamos conhecer também um exemplo prático que prova como a reciclagem de um material pode gerar lucro e beleza. O designer Luiz Eduardo Rocha criou com mais 3 amigos óculos feitos a partir de madeira que era jogada no lixo. Os óculos foram lançados no ano passado, na Rio Mais 20, e também fizeram sucesso esse ano, num templo da moda, a Feira de Milão. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar com um vídeo que a gente gravou aqui, um número musical que a gente gravou aqui com o Guilherme Arantes. A Água, aquela música linda que ele fez, e a gente vai começar falando da água e vamos começar com o Guilherme Arantes saudando a água. Eu estou fazendo uma campanha para que o Brasil, na Copa do Mundo, venda Brasil, a pátria da água no mundo, para a gente mostrar a nossa opção energética, a pouca poluição que o Brasil gera, apesar das grandes cidades e tal, da industrialização, mas a nossa opção energética são tão limpa, né? E o nosso elemento espiritual é a água. Por isso eu escrevi para a presidenta Dilma e propus, ela encaminhou para o Ministério do Esporte, para a gente convidar o Sting, o Bonovox, né, para cantarem com a gente, o Peter Gabriel, para cantarem em português o Planeta Água, para o mundo ver as nossas riquezas hídricas e vender o Brasil como o país não só da alegria, do samba e da vitalidade que vai ter na abertura da Copa do Mundo, mas também a pátria da água no mundo, né? Que eu sou o detentor dessa música, aí eu tenho que defender o meu lado também, né? Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água
Tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta água, terra, planeta água, terra, planeta A água é o primeiro assunto, a primeira questão. É uma grande questão, né? É uma grande questão. Ainda não resolvida, ou não, mal resolvida. É impressionante, né? A gente já fez essa entrevista outras vezes. É verdade. E o desperdício aumenta? Ou pelo menos estabiliza? Eu acho que estabiliza. O Brasil acho que está acordando para alguns problemas do setor água. Você sabe, enfim, o principal ente que desperdiça água no Brasil são as próprias concessionárias de água, de serviço. Isso que é mais irônico, né? Também. É irônico isso, né? E eu acho que isso tem uma origem histórica, da época do Brasil Império, que criou biombos para que a população não pudesse fazer o controle social das empresas de saneamento. E nós desaprendemos a fazer o controle social. Então, é algo que a gente não olha, é a empresa de saneamento. Então, por exemplo, se falta energia elétrica por 1 segundo, sai na primeira página do jornal. Se falta água por 1 semana, não é noticiado. Então, isso fez com que deteriorasse muito os serviços de água e esgoto pelo Brasil todo. E eles se tornaram um grande desperdiçadores de água. Por exemplo, metade, em números redondos, metade da água produzida no Brasil pelas empresas de saneamento para distribuir à população é perdida. Perdida por vazamentos, por, enfim, das mais diversas formas. E são dados oficiais, que são declaratórios. Portanto, isso é o que as empresas declaram ao Ministério das Cidades, que o publica no Sinis. Nem escondem. Também não tem muito como esconder. Né? Não tem como esconder, mas assim, não é nenhuma coisa de vergonha, né? Pois é, além de buracar as cidades... A energia virou vergonha no tempo do apagão, né? Exatamente. E funcionou. Mas né? A energia tem um controle social, aquilo que nós estamos falando. Se falta, você nota que falta energia elétrica. A água você não nota, você acha normal. Tanto acha normal que todos nós temos caixa d'água nas nossas casas. E caixa d'água é uma jabuticaba, é brasileiro. Não tem no mundo caixa d'água. Porque no mundo inteiro a água sai direto da rua, daquele cano que passa pela rua, para nossa torneira, não passa através de caixa d'água. E a caixa d'água, Leda, é o ente que fez o tal biombo. Quer dizer, o que é isso? Vamos explicar isso para... as empresas não têm água suficiente para abastecer todas as torneiras das cidades 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não tem. Então o que ela faz? Ela diz, eu te dou quando posso e você guarda o excedente. E de madrugada que você não está usando, eu te dou um monte. Você guarda. Quando você precisar, você usa a sua água, que é da caixa d'água. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa e a Light, a concessionária de energia elétrica, interrompe o fornecimento de energia lá na rua, por 1 segundo a minha luz pisca, e eu sei que terminou. Se a companhia concessionária de água interrompe o fluxo de água, eu continuo bebendo água, porque está pegando a caixa d'água. Então eu não mais... Você só vai notar quando a caixa d'água esvaziar e aí levou tempão. E aí você faz uma maior, a culpa é sua, que não fez uma caixa d'água pequena. Eu me lembro perfeitamente, eu era pequenininho, quando meu pai inaugurou uma enorme cisterna no quintal da casa dele. E ele orgulhosamente disse para os filhos, agora nós temos água por mais de 1 semana.
Quer dizer, podia faltar água uma semana que a caixa d'água dava conta. Quer dizer, quando falta, o culpado é o dono da casa que não fez a cisterna, a caixa d'água do tamanho necessário. Então, caixa d'água é brasileiro, inventado por nosso imperador, para que nós não sofrêssemos as mazelas da desorganização do setor saneamento que se implantava aqui, inglês, na época. Então, isso é interessante saber. Claro que é interessante, porque o saneamento está desorganizado até hoje. Até hoje. Então, se você imaginar que metade da água produzida, que é 47%, estou arredondando para 50% para ficar fácil de entender, se metade da água que as empresas produzem, e aí tem energia elétrica em grande quantidade para movimentar aquele sistema todo de purificação da água suja dos rios, depois tem bombeamento das águas dos rios, quando a água, polimento químico, bota cloro, bota cloro, flúor, quando está tudo prontinho, metade dessa água se vai. Caramba, então, isso prejuízo. Mostra como nós estamos ainda muito longe de um serviço de água e esgoto compatível com o Brasil do século XXI. Estamos longe. Bom, depois disso, e que eu considero hoje a pior parte, é que os esgotos não são recolhidos. E os esgotos são jogados ou na drenagem pluvial ou mesmo nos canos de esgoto, mas que chegam aos rios sem antes passar por uma estação de tratamento. E aí é por isso que a grande totalidade dos rios das zonas urbanas são inúteis, não servem para lazer. A Cecília estava mostrando lá um livro dela. Tem fotos incríveis no livro dela, né? Seul, não é? Onde é que é? Aqui a capa é Seul. Que as crianças brincam, né? Isso tem um cidadão bebendo água do rio que passa na capital. Desde quando um brasileiro pode imaginar de beber a água que passa num rio de uma capital de qualquer estado que seja do país? Nenhum. Uma pessoa sensata não faria isso. Não dá para fazer, porque nem a gente vê o rio, nem a gente tem acesso ao rio. Morreu. Né? Não tem acesso ao rio, a gente não vê, eles estão escondidos, estão canalizados. Isso é uma outra coisa interessante, Cecília, porque eu vivi na Europa quando estudei, e lá a gente percebia que as pessoas tinham orgulho de morar para frente do rio. Então as casas são construídas com a frente para o rio e com as costas para as ruas. Como é que o brasileiro monta a sua casa? De frente para a rua e de costas para o rio. Então o rio é uma esteira rolante que leva as coisas que ele não quer. Leva lixo, morto, né? Leva esgoto. O rio é morto, ele cheira mal, né? Ele enche, ele causa problema, ele não é fonte de vida como ele deveria ser. Né? Então a gente tem uma inversão de valores muito importante. Nessa hora a gente tem uma desconexão muito grande da natureza. Né? Eu acho que a gente está num momento de virada de paradigma, que é o que o meu livro traz, é uma mensagem positiva, né? Uma busca de uma situação nova, melhor. Né? Na verdade, a gente vai buscar conhecimentos que estavam lá esquecidos desde o século XIX. Mas você acha também que nós estamos virando? Olha, eu estou esperando que sim, porque a gente está atrasado no Brasil. Está muito atrasado. Está atrasado. Eu estou, assim, esperançosa, por isso que eu escrevi o livro, né? Porque eu acho que o que eu falo em palestras e aulas que eu dou e que eu vejo que as pessoas saem cheias de energia e não sabem como começar, aí eu resolvi investir no livro. Então, passei um bom tempo me dedicando à pesquisa, a escrever, faço viagens há vários anos de pesquisa, até meu marido não deve ficar muito satisfeito, porque as férias agora viraram pesquisa, então eu vou atrás mesmo, né, de casos de sucesso, para ver o que a gente pode trazer que seja inspirador e que seja adaptável para o que a gente pode fazer aqui. Só que a gente... você viu que pode ser adaptado? Eu vi muita coisa. Lida em todas as escalas. Desde escalas que poderiam ser equivalentes a bairros aqui no Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Manaus, ou Belo Horizonte, né? Que é 10, 12 mil pessoas, 5 mil pessoas, de altíssima qualidade de vida, contato direto com a natureza, parquinhos que mimetizam a paisagem natural, as crianças sobem morro, correm algum risco de escorregar, se esfolar e continuar vivendo, não são brinquedos de plástico, que nem a gente vê aqui, nem gramado de plástico, né?
e até córregos renaturalizados, drenagem natural, que coleta desde teto verde, que vai descendo e as águas se infiltrando, com biodiversidade, tudo multifuncional, crianças soltas nas ruas, carros estão separados e quase fora do sistema mesmo, eles entram ali muito para serviço e tal, tem até um bairro lá em Freiburg, que é um bairro que não entra carro praticamente, só para serviço, e tem 3 estacionamentos onde quem quiser ter carro, estaciona lá. Só chega de bicicleta em casa, ou o VLT, né, que é o tram, que chega com a linha que foi instalada antes das pessoas chegarem, né, no início da urbanização, juntamente com uma mercearia. E aí o comércio e serviços básicos para que as pessoas não precisem sair de lá. Então, tem até no livro, tem foto de gente jogando ping-pong no meio da rua, né? As crianças. Tem criança brincando na vala que é na biovaleta, não é uma vala, é uma biovaleta limpa, com biodiversidade, né? E as crianças vendo e tendo contato com a natureza, com os processos naturais, com as águas, e conseguindo entender o que para a gente é absolutamente invisível, né? A gente vive em caixas, né, de todos os tipos. A gente sai de uma caixa de cimento, tijolo, vai para uma caixa de metal, entra na outra de cimento, entra numa que é movida a turbo, né, que a gente vai para a Europa ou para não sei aonde, para São Paulo, né, que a gente acaba de chegar. Então, a gente vive de caixa em caixa, né, shopping, né, dirigidos por consumo. E aí como é que a gente se conecta com isso que a gente chama de natureza, que está aqui na cidade? Porque a chuva não é culpada de nada, nós é que somos culpados de botar a cidade onde não devemos, né, onde não deveríamos ter colocado, de uma maneira que não deveria. Então, hoje a Seul é uma cidade tão infernal quanto São Paulo, e é uma mega cidade, porque ela tem o tamanho de São Paulo. E eu tive lá na década de 90, no começo, e jurei que não voltava, porque eu fiquei fechada dentro de carro praticamente o tempo todo, e tive que mudar de hotel à noite e tal. E agora, em 2011, eu fui para fui dar uma aula lá em Xangai, e tinha um congresso em Pequim, e falei, não, eu vou lá conhecer, é pertinho, né? E fui para lá, e essa foto da capa foi a foto que eu vi, né, que está aqui, foi a foto que eu vi assim que eu desembarquei, que eu desci, eu fui correndo procurar esse projeto que eu fui ver. E assim fiquei absolutamente pasma com o que eu vi. Isso daí era um pôr do sol mais lindo, como se eu estivesse no meio da Avenida Rio Branco. Mas, Cecília, aí você vê o seguinte, repara, a cidade não foi colocada no lugar errado. Ela já estava lá, e antigamente era ruim. O que mudou foi a gestão da cidade. A gestão da cidade foi que alterou, não de localização. Eu estou falando de como nós, como urbanizadores ao longo da história, que até o livro começa contando história, né, de como é que a gente vem urbanizando, vem imprimindo essa paisagem, né, nós fomos morar perto das águas, porque as águas eram tanto fonte da vida, do comércio, como também levavam os nossos dejetos, né, todos os nossos efluentes saíam por ali. Então a gente foi contaminando a nossa fonte da vida, e aí a gente foi tampando ela. Sim, mas se morar perto da água faz todo sentido. O que não faz sentido é contaminá-la, né? Se você mudou para lá, para usá-la. Você muda para perto da água, mas é como a gente anda lidando com as coisas mesmo, né? Você não aprende. É por isso que é bacana a fotografia. Porque é uma loucura, você vai morar perto dela, igual o cara que casa com a mulher porque a mulher é animada, e aí depois passa o casamento inteiro implicando com ela porque ela é animada. Ora, é a mesma coisa mesmo, né? Você muda, vai morar perto da água, porque precisa dela, gosta dela, te dá prazer e sobrevive. A história mostra, inclusive, que quem mora perto da água cresce mais rapidamente. Quer dizer, a água é uma forma de... Uma fonte de vida. Uma fonte de vida, e é propulsora do progresso. Até o próprio organismo da gente é mais água que outra coisa. A gente é água, né? Esqueça que a civilização nasceu na Mesopotâmia, entre 2 rios, Mesopotâmia. Até dentro das minhas pesquisas, eu estava lendo sobre a pesquisa da ONU, que saiu sobre o estudo que eles fizeram das águas. Eles, num primeiro momento, eles fizeram um estudo dizendo que nós teríamos água potável até 2050. E eles depois soltaram um outro dizendo que eles reviram o cálculo, chegou próximo de 2025, porque pela contaminação dos solos e dos esgotos.
Ele falou, o nível de contaminação está tão alto que nós tivemos que rever essa projeção nossa. Foi justamente por causa dos aterros, os lixões, esgotos lançados em rios, como o professor Paulo estava falando. Realmente é uma situação muito preocupante nos grandes centros. Em São Paulo nós estamos enfrentando problemas ali terríveis. E saúde também, né? Exatamente. Teve um programa que teve aquele do Dan Robson lá, que ele remava nos rios, e o dia que eu vi a apresentação dele na Assembleia Legislativa, eu fiquei pasmo em saber que uma cidade como Guarulhos, ela tinha até nos inícios dos anos 2000, 0 de tratamento de esgoto, foi para 11, hoje está em 30, sendo que Guarulhos é um polo industrial de São Paulo. Como Guarulhos hoje está com 30%, hoje deve estar até mais, mas é muito pouco pelo que ela produziu, despejando toneladas de produtos químicos, metais pesados no Rio Tietê. Por isso que o Tietê está como está, por isso que a Baía de Guanabara está como está. Não é? Há quantos anos se ouve falar que vai despoluir o Tietê, que vai despoluir a Baía de Guanabara, que vão fazer o tratamento? Mas se não tem o esgoto tratado, você nunca vai conseguir. Agora, posso só lembrar uma coisa aqui? Eu acho que isso está acontecendo, né? Essa falta de cuidado com as nossas águas, passa muito, acho que pelo que o Paulo falou, pela questão da invisibilidade do problema, social, né? Porque a gente tem um mito que a gente tem água infinita, e na verdade a água está longe das cidades. E a gente tem um mito político, né? Que diz que fazer esgoto, não sei o que, dá saneamento voto, não dá voto. Porque é subterrâneo. A gente está falando isso há anos. Então, não despolui porque não quer, porque já engoliu uma montanha de dinheiro a Baía de Guanabara. O Mar Báltico está sendo despoluído, tem um plano multipaíses lá, são acho que perto de 20 países que estão consorciados, comprometidos que acho que até, se eu não me engano, 2020, vão chegar a despoluir o Mar Báltico, ninguém mais está jogando nada lá. Então tem todo um programa de tratamento dentro desses países para que essa poluição não chegue lá. Então, se dá para fazer numa escala... O Thames é um exemplo fantástico de 40 anos atrás. A gente não está falando de uma coisa que foi inventada agora. Aliás, eu acho que a gente não está inventando nada agora. A gente só tem tecnologias mais modernas que podem facilitar e dar velocidade aos processos, né? E inclusive barateá-los. Né? Essa coisa do SIG, né? Do georreferenciamento, tudo, isso daí vem facilitar nos últimos 15 anos, eu acho que isso deu um grande arranque para facilitar o conhecimento. Então, os levantamentos, porque você só consegue cuidar quando você conhece. Na medida que você não conhece o tamanho do problema e que você não consegue medir como é que está indo, se estamos melhorando, onde é que está o problema, a gente fica muito sem fundamento. Né? Cecília, você está falando, eu estou me lembrando da seguinte coisa. Há um mês atrás, teve um programa de televisão que mostrava que as cidades nordestinas estavam adensando com prédios enormes, aumentando muito a população, a densidade populacional, e não havia nenhum investimento na infraestrutura, particularmente de esgoto. Então eles diziam, olha, o cano de esgoto é o mesmo, no entanto, multiplicou por 10, 20 o número de habitantes. E aí, como é que pode? Aqui também foi assim, né? É sempre assim. Com certeza deve ter ao sido. contrário... Acho que a gente devia propor a todo mundo votar em quem falar em esgoto. É claro. Só vote no candidato se defender. Mas eu acho que passa por uma visão sistêmica. Porque se a gente não entender que a cidade não é feita de fragmentos, a gente tem que sair desse paradigma onde era tudo feito em cima de especialização, né? Que essa história vem desde o iluminismo. A gente tem que entrar no paradigma século XXI, que é da integração dos saberes, né? Um depende do outro. Eu acho que você não pode falar de água se você não falar de biodiversidade, né? Você não pode falar de saúde se você não falar de água, biodiversidade e pessoas. Né? Por isso que eu acho que a gente... E o meio ambiente não está lá longe, o meio ambiente está aqui, onde a gente está. É onde você vive. Não, onde a gente vive. A gente precisa dos serviços ecossistêmicos onde a gente está, que é da biodiversidade. Né? Eu acho que isso... a gente tem hoje, nas cidades brasileiras, as árvores estão morrendo, não tem a devida atenção
para que a gente tenha árvores, né? A gente tem o Cláudio aqui para falar melhor disso do que eu. Agora mesmo né? São Paulo derrubou 1.700 e não sei quantas árvores. Aqui está caindo direto. Está também. caindo porque deixam as árvores também adoecerem. Não, e cortam as raízes para passar tubulação. E aí desestabiliza, vem um ventinho qualquer, pum, já foi. Então a gente tem uma elevação de temperatura que às vezes chega a 5, 7 graus, dependendo da localização. Porque a árvore é um ar-condicionado, né? Melhor que um ar-condicionado. Então, a gente tem inúmeros fatores que são, que devem ser vistos de forma sistêmica. Né? E eu acho que para isso tem que ter todo mundo trabalhando junto. Governo, instituições de ensino, pesquisa, população, né? Todo mundo. Não dá o conjunto mais da pensar, obra. É o conjunto da obra. Até completando o que o professor Paulo estava falando, em 2007 eu estava assessorando um deputado e eu fazia as emendas de orçamento. E numa das emendas eu estava conversando com a pessoal da Sabesp, eles estavam falando do Ipiranga, que eles queriam chegar a quase 99% de tratamento de esgoto na região do Ipiranga. Só que assim, o processo por causa da corrupção, o processo é lento do Estado. Então eles tiveram que fazer um projeto, e o projeto demorou 1 ano para fazer. Aí, uma vez aprovado o projeto, ele foi para a emenda de orçamento, que ia ser licitado no ano seguinte. Estamos falando aí mais ou menos de uns 18 meses ou até 24 meses. Só que nesse tempo, quando ele realmente for aprovado para começar, ele já está furado. Porque provavelmente nesses 24 meses já subiram 4, 5 torres nas regiões, e que aquele projeto que foi dimensionado por um determinado público já não pega mais. É o que está acontecendo muito. Já nasce defasado. Já nasce defasado. A demora no processo é muito longa. Por exemplo, na região do Ipiranga, era uma região de residências e fábricas. Hoje ela virou um atrativo imobiliário. A demanda é tão grande, em questão de 18 meses, sobem num terreno, tem 7 torres, 4 torres, com 30 andares, e se tirou o quê? Você tirou 10 casas. Então, se você fizer a conta matemática de quantas famílias tinham, quanta descarga era puxada, de quanto esgoto gerava, quanto de energia elétrica consumia, de repente você, pumba, dá um boom desse, não aguenta. E o projeto que era para ser solucionado, o sistema, ele já nasce... uma faixa nasce atrasado. Na verdade, ele nasce certo, ele termina, na hora que ele está na fase de execução, ele já está defasado. É um problema, acho que... É o problema do planejamento, é a coisa, mas... Teria que estar integrado... A água, mais isso. Você vê, né, que a parte de saneamento cabe ao Estado, e a parte de licenciamento de obras cabe à Prefeitura. Mas tá bom, para fazer o licenciamento do prédio, precisa de um certificado dos órgãos competentes, mas devia se comunicar, fazer uma coisa interligada para poder fazer funcionar, né? Para poder ter o projeto não se esvairir, né? E com isso a água vai ficando cada vez com mais dificuldades hídricas. E o gozado é que a gente continua não sentindo. Por exemplo, seria um senso comum que o Rio de Janeiro... Tem a caixa d'água, né? Porque tem a caixa d'água. Seria um senso comum de que São Paulo, por exemplo, é uma das cidades que mais falta água no mundo. Não é um senso comum. É um senso, do conhecimento popular que o Rio de Janeiro está completamente ali por falta de água. Não é. E o que vai acontecer? Tá. E São Paulo está... São Paulo é obrigado, acabou com a sua água da sua região e foi pegar água ali, foi pegar água lá em Campinas, Americana. A água que o São Paulino bebe não vem de São Paulo, vem de Campinas, de Americana, etc, etc. A água que nós bebemos... O paulista da capital já está tomando a água do interior. Qual é a água que nós bebemos no Rio de Janeiro? É a água que está lá no Rio Paraíba do Sul, lá perto de Resende. É aquela água que a gente bebe. E cada vez os lugares vão pegando água mais distante, porque já estragaram a água daqui. Repara, quando o imperador estava aqui, nós pegávamos a água do Rio Carioca. Lembra? O Rio Carioca, que é ali em Santa Teresa, perto daquele corpo de bombeiros. Ali em Santa Teresa, desce para a cidade. Era ali que era a fonte de água. Daí o nome nosso, Carioca.
O Rio Carioca já se estragou há muitos e muitos anos. Nós pegamos água no Rio Maracanã, que já se estragou. Foi no Rio dos Macacos, já se estragou. Fomos para o Sarapuí, já se estragou. Agora nós estamos no Paraíba do Sul. Tá, daqui a pouco a gente está em Minas. Daqui a pouco estamos em Minas. No Paraíba. Olha o que já está acontecendo. São Paulo, capital, que já pegou a água de Campinas e já está se esgotando, está pensando que no futuro breve pegar a água do Paraíba do Sul. Aí o Rio disse, opa, mas aí essa água é que eu pego. Olha os dois, hein? Os dois estão longe um do outro, hein? Estão pegando tão longe, estão se botando na mão, entendeu? Olha que loucura. E aí agora nós estamos antevendo que poderá haver um conflito político de qual das duas mãos é que terá direito a pegar a água do Paraíba do Sul. Porque não cabe para os dois. É um ou o outro. Então, o São Paulo tem mais alternativas que o Rio. O Rio tem menos alternativas. Então, nisso o Rio tem, enfim, vai reclamar mais, porque ele não tem outra alternativa. Mas repara, como é que nós estamos? Nós estamos, a cidade de São Paulo, que fica a 400 quilômetros de distância, já está pegando água no mesmo lugar que o Rio de Janeiro está pegando. Isso mostra como é que nós maltratamos a nossa água. A gente já tem que pegar água de água. Agora, Paulo, incomoda que também não tem ninguém cuidando para que isso não aconteça. Isso já está a universidade já sabe, a academia já sabe que esses estados vão se desentender. Claro, nós já pusemos isso no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Mas... Sim, mas ainda não chega nos jornais, nem na primeira página, nem na última. Eu acho que o dia, enquanto não chegar nas conversas... Enquanto não for do sábado à noite. Enquanto não for aquela história de desliga a luz, menino, tu pensa que eu sou sócio da Light? Não é? Foi isso que fez a gente lá atrás, nós que somos mais velhos, pensar nessa história da luz, da economia de energia, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Né? De dia falta... De noite falta luz. A gente ouviu isso quando era criança em casa. E mesmo assim a gente ainda desperdiçou luz até muito pouco tempo. Ou desperdício até hoje. Agora, tem uma outra questão, que a gente nem falou no assunto. Só para lembrar aqui, tem um aquífero ali na região de Guaratiba, Seropédica, onde colocaram inclusive o aterro sanitário, que o Paulo deve saber, né? Claro. E é um aquífero aonde eu consegui levantar, porque tem muito pouca informação a respeito, que eu conseguisse com o pessoal da Rural, que teria condição até de abastecer uma grande parcela da população carioca. Né? Então, eu pesquiso a cidade, como é que a gente torna as cidades resilientes, principalmente as mudanças climáticas, né? Que a gente já está sofrendo hoje impactos. Né? E eu tenho visto inúmeros exemplos de adaptação de cidades, inclusive não estão colocando nem infraestrutura. Durban, na África do Sul, não constrói nada a 300 metros da linha de costa. Pelo menos foi 2010, tem 3 anos, e já o projeto, isso daí já estava em andamento, pelo menos há 5 anos. Eles não botam um centavo em infraestrutura porque vai perder. Né? O nível do mar está subindo, as ressacas estão mais violentas, as chuvas estão mais fortes, enfim, a gente tem coisas que estão acontecendo que são completamente incertas e a gente tem que trabalhar nessa era da incerteza, porque a gente não controla nada, então tem toda uma outra maneira de buscar resiliência, né, a esses impactos, como a gente consegue fazer com que as cidades se adaptem para que não rompam o seu funcionamento, não rompam o seu sistema. E aqui, em tudo, você buscar fazer localmente, buscar abastecimento local, produção de alimento local, energia local, transporte de massa, andar de bicicleta, tirar os carros, porque o pico do petróleo passou, aqui no Brasil não se gosta de falar disso, mas o pico do petróleo, todos os gráficos que eu tenho de pesquisa, passou em 2010, o petróleo que a gente tem hoje é caríssimo, de alto risco, e hoje estão indo para o xisto, né, que aí a gente volta na questão da água, né, porque então a gente não chega nem em 2025, porque não consideraram o xisto, os impactos da extração do xisto nessas contas, né, então tem várias coisas acontecendo aí que tem que ser consideradas. E tem ciência trabalhando para isso que deveria embasar os planejamentos. Ok, mas eu vou ter que fazer um intervalo. Antes que me matem, literalmente. Então, sem censura, um programa da TV Brasil.
Sem Censura. Apoio Petrobras. Gente é o que inspira a gente. A gente está longe de casa, 300 quilômetros da costa e já está produzindo 300 mil barris de petróleo por dia no pré-sal. E até 2017 será 1 milhão de barris. E para ajudar a chegar lá, a gente desenvolve tecnologia aqui no nosso centro de pesquisas. A Petrobras está investindo. São mais de 236 bilhões de dólares até 2017. A gente acredita no que faz. A gente acredita na nossa gente. Gente é o que inspira a gente. No mundo com tanta informação, é preciso tempo para refletir, é preciso tempo para pensar, é preciso tempo para agir. Na política, na economia, no esporte, na cultura, no meio ambiente, na sua qualidade de vida. Aproveite o tempo e venha conhecer a nova edição do Repórter Brasil, direto do Rio de Janeiro para todo o país, de segunda a sexta ao meio-dia, na sua TV Brasil. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar, a gente vai fazer bonito, porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país, porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. Ele fez do defeito na fala um instrumento de comunicação. Comecei a me comunicar através de bilhetes. E me dei bem até hoje, entendeu? Estou vivendo disso. E se tornou um dos maiores escritores do Brasil. Como eu tinha uma profunda dificuldade para falar, eu tinha muita facilidade para escrever. A trajetória de Carlos Heitor Coni. Eu sou o único jornalista que foi preso por delito de opinião. Impressões do Brasil, nesta quarta, 11 da noite. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. A gente não consegue esgotar um assunto desse, assim, meio de água. Água, o programa precisa ser só água que a gente daí ia continuar falando, mas eu vou falar de outras coisas também. Vou falar, por exemplo, do descarte incorreto do óleo de cozinha, que é o assunto do Alessandro Azzoni. Existe uma maneira efetiva, prática, funcional de não jogar o óleo, quer dizer, além de não jogar o óleo no ralo da pia da cozinha. Não, existe sim. Porque todo mundo faz isso. Faz. E 90% quase da população faz. É uma coisa incrível isso. É uma questão de... E você dificilmente consegue convencer alguém que não deve fazer aquilo. É porque ela é... Você vai embora, a pessoa fala, vem essa chata com esse negócio do óleo, toim. Você sabe que a maioria tem uns lugares que eu vou fazer palestra e as pessoas falam assim, mas eu tenho que fazer isso? Isso é obrigação da prefeitura, do governo, não sou eu que tenho que separar o lixo, não sou eu que tenho que fazer as coisas.
Mas tem que ter essa mudança de consciência, assim. Porque senão o óleo que é descartado na pia vai causar o problema do rio, da poluição do rio, e vai acabar com as águas, e você vê que um assunto acaba interligando no outro. E o descarte correto é uma coisa tão simples, assim, uma garrafa... Mais ou menos, simples, descartar é fácil, você joga ali, vai ter um funilzinho de plástico, tudo é baratíssimo, põe numa garrafinha PET. Mas e aí você faz o que com isso? Tem já as grandes redes de supermercados que eles já recolhem, eles já têm os convênios. As maiorias... Isso funciona? Funciona. Eles tratam eles pegam esse óleo, ele é filtrado, tratado, grande parte dele é vendido para ser colocado como biodiesel, então ele acaba indo para o diesel, né, que é até uma forma menor, porque ele acaba poluindo menos que o diesel 100%, o biodiesel ele acaba indo uma boa parcela desse óleo recondicionado para o biodiesel. Outra, você acaba fazendo, eles acabam fazendo sabão, fazendo outros tipos de produtos. Quer dizer, há o que fazer com o óleo descartado. Ele é 100% reciclável. Descartado. É descartável ou descartado? Ele é descartado e... Não é descartável, né? Não é deveria descartável. ser. Ele é descartado. Ele é descartado. Agora, e você tem conhecimento, assim, tem rede nacional, por exemplo, supermercado tal, que faz isso? Eu confesso que eu nunca... Eu já juntei várias garrafas e depois desisti coloquei lá em pé na lixeira, porque eu não sabia o que fazer. Eu tenho uma mania, de onde eu vou, eu vejo os postos de coleta, eu vou tirando fotos, né? E um dia eu fui nunca vi nenhum. A Porto Seguro, ela tem nos postos dela, ela tem um sistema, tem uma caixinha de coleta. Você vai lá. Seguradora? A seguradora, ela tem nos locais de atendimento dela, nas praças de atendimento, tem E supermercado, que tinha que ser uma coisa assim que envolvesse a gente. O Pão de Açúcar é um deles em São Paulo, eles fazem não só a coleta de material reciclado, mas como do óleo também. Você pode levar a garrafinha lá, que ele vai para a cooperativa correta. Fora isso, hoje nós temos um mecanismo muito forte, que é o próprio Google, né? Então você coloca lá, cooperativa de óleo. Elas tem muitas coisas. E será que elas buscam mesmo pequenas quantidades? Não, mas aí, por exemplo, num prédio você acaba juntando. Em residência você teria que levar no supermercado. Mas vai ter que fazer uma campanha, que eu já fiz essa do lixo separado. Separado. Já consegui. Então agora vou ter que fazer a do óleo. O óleo é uma Cada um tem que fazer no seu prédio. Exatamente. Porque não há um consenso, não há um... Às vezes a cooperativa... Os prédios modernos, inteligentes, já tem tudo separado? Já tem tudo separado. Eles são até muito... ele custa mais caro, mas o retorno dele o retorno financeiro para o morador é muito grande. O caso do óleo, ele de uma certa forma é um procedimento fácil de você fazer a separação. O risco, acho que a população não tem a ideia do risco que ele provoca, o fato só de jogar aquele fiozinho de óleo da frigideira na são pia. Zilhões de fiozinhos de óleo. Exatamente. Mas aí é cultural também, ninguém tem essa cultura, ninguém tem essa informação. Não. Tinha que democratizar essa informação para poder ter o resultado Exatamente, porque a primeira coisa é um problema social, é a mesma coisa da caixa d'água, é a mesma coisa, a pessoa acha assim, o meu pouquinho não vai fazer mal, mas eu falo muito de São Paulo pelo tamanho, mas nós somos lá na cidade, na área metropolitana, 13 milhões de pessoas. Esses 13 milhões de pessoas descartando óleo, um litro de óleo, nós vamos ter 13 milhões de litros de óleo jogado no esgoto. É muito óleo. É muita coisa. Então, nós temos que pensar na questão ambiental sempre na soma de atitudes que as pessoas fazem. Não pode pensar numa ação, o meu não vai dar problema. Não, o seu, mais o dele, mais o dele, mais o dele, vai dar problema. Então, a consciência hoje tem um pouco do individualismo. O meu não vai dar problema. Dá sim. Regiões como, acho que não sei como está Rio, mas São Paulo, praticamente o esgoto já é quase todo coletado na área metropolitana. Aqui no Rio, sabe alguma coisa sobre isso? No Rio de Janeiro está 50 e tantos %
coletado. Não, desculpe, mais, 70 e tantos % coletado. Mas olha, esses indicadores, eu não vou interromper, não, segue o seu raciocínio. Aí, nas regiões metropolitanas onde você tem o tratamento de esgoto, se gasta muito com produtos químicos para fazer o tratamento da água, para fazer para que esse material se decomponha muito mais rápido, então acaba o custo do tratamento dessa água para se voltar para ser devolvida ao rio, ela acaba custando muito caro e o governo é obrigado a repassar nas contas. E o grande problema do óleo não é só no sistema de esgoto, mas se você colocar numa garrafinha PET, você vai ver que ele vai formando umas borras, ele vai formando umas massas dentro. O que acontece? Quando você usa o óleo, ele tá virgem. Quando você frita alguma coisa, adere alguma matéria orgânica nele e lá começa a ocorrer uma fermentação, ocorre uma mudança no seu estado químico. E na hora que ele é jogado no esgoto, ele vai sofrer a temperatura, ele vai esfriar, então ele fica duro. Nisso vem a terra, vem outro resto de alimento e ele forma uma massa. Eu até tinha um entupidor, né? Um colesterol. Exatamente. O que o óleo em excesso faz nas nossas artérias é o que acontece exatamente no sistema de esgoto. Ele chega a entupir e de repente você fala assim, o que aconteceu? Aí você vai ver lá, o trabalho para tirar forma uma massa tão dura, parece um chiclete gigante. E o trabalho é tão... Às vezes você tem que trocar toda a rede, tem que quebrar, tirar. E quem paga? Nós, consumidores. Então, pagamos em todos os sentidos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de viver na cidade, que vive o bueiro entope a rua, e alaga a rua, e você que não anda, e o carro que não passa, e vai, né? Numa sequência. Exatamente, é um efeito. Aí a pessoa fala assim, a poluição dos ônibus também, né? Porque solta aquele óleo no asfalto que gruda ali, que vai também para o bueiro, e vai. Uma coisa puxa a outra. Como é que você sentiu isso na cidade que você percorreu? Essa questão do óleo, você tem algum... Não, do óleo em si eu não acompanhei. Quer dizer, isso no mundo já é uma coisa percebida, entendida, que é necessário fazer alguma coisa com óleo de cozinha ou não? Olha, óleo de cozinha eu não cheguei a entrar nesse assunto, mas o lixo, por exemplo, né, que a gente chama de lixo, a gente não deveria chamar de lixo, porque tudo pode ser reaproveitado. Então, na hora que a gente começa a pensar, tem um livro chamado Cradle to Cradle, do William McDonnell e do Michael Braungart, que é do berço ao berço. Em vez de a gente pensar do berço ao túmulo, né, a gente pega, compra, usa e descarta, joga fora. A proposta desse livro é de 2001, e foi uma revolução na época. Inclusive o próprio livro é de de uma resina lá, que eu esqueci o nome agora, e ele pode ser inteiramente, lava a tinta, ele pode ser inteiramente reusado, né? E tem um upcycling, em vez de você perder na reciclagem, você ganha na reciclagem, melhora o material. Então isso daqui é uma coisa que já está acontecendo, eles são contratados, inclusive ele está aqui, fez uma sociedade com um Alexandre, um rapaz do Sul, de Florianópolis, e então tem outras soluções para descarte. E no Japão o lixo é seu, o lixo não é você comprou, você se vira, porque não tem uma lixeira nas ruas. Você vai chegar na sua casa, lá vai ter todos os containers para você botar o lixo separadinho, e a responsabilidade você arruma uma bolsa para levar. Não tem lixeira. Então, isso daí é parte da cultura. E as cidades são limpíssimas. Parte da cultura que cada um é responsável. Aí casa exatamente com o que o Alessandro falou. Né? Eu acho que a gente, em todas as esferas, tanto do Paulo quanto a gente está sempre falando que o culpado é o outro, né? É o Estado que tem que resolver, é alguém que tem que resolver. A gente não é educado para ser responsável pelos atos, né? Estava até de outro assunto ontem falando sobre esse assunto, mas na verdade a gente é tratado como criança, né, a vida inteira, e a gente fica danado. Eu dou aula, tem alunos meus que chega a chorar, parece criança. Eu falei, cara, você vai fazer quantos anos? Né? Não, como você apareceu, você trouxe o trabalho?
Não, mais a culpa, mais eu não sei o quê, mas tem sempre uma desculpa, né? Meus filhos foram para os Estados Unidos e foi o primeiro choque de cultura que a gente teve. Lá foi a hora que eles sacaram que eles eram responsáveis, né? Porque lá não dá para falar, não, mas é porque eu não tive tempo, não, fiquei mal, fiquei com dor de barriga, fiquei não sei. Não, se vira, meu filho. Você tem responsabilidade, você tem que trazer aqui. E não tem mais ou menos, senão você não segue, né? Então, acho que tem aí muitas mudanças de cultura. Só pegar um gancho aí da questão da poluição difusa, também, né? Mas eu acho que no estágio em que estamos, talvez valesse fazer uma campanha mais, assim, objetiva. Não, essa questão do óleo, por exemplo, é uma coisa que você não consegue convencer a pessoa que trabalha na sua casa, ou a cozinheira do restaurante, ou, sabe, que aquele óleo que ela jogou ali vai atrapalhar. Ela não consegue entender. Mas educação. Pois é, então como é educação, tinha que ter uma campanha forte, introduzir a educação na escola, de pequeno que se torce desde pepino, criança, né? Ecologia devia começar junto quando a criança está aprendendo, não devia aprender ecologia, que ela faz parte do planeta, que disso que ela depende para viver. Lixo na rua, Leda. Lixo na rua. Você não se cansa, as pessoas bebem água, jogam pela janela do carro na rua. Canso de ver. Não vai mais longe. Uma coisa mais simples, a bituca do cigarro. Bituca do cigarro, tudo joga ela na é rua. altamente contaminada. Ela tem nicotina, até o catrão, tem não sei quantos metros. Tem que ter lixeira, tem que limpar a lixeira para ela estar vazia, para você jogar. Tem que ter a cultura de procurar a lixeira. Olha quanta coisa que está envolvida. E tudo está na mesma base que a educação. Inclusive, a base é a mesma. Ontem um repórter fez uma pergunta sobre a Política Nacional de Resíduos, que ela ia entrar em como que os descasos dos quase 3 mil municípios que não têm os aterros sanitários, tal. Eu falei assim, eu falei assim, é uma questão cultural. Acho que antes de mais nada, você tem que ter o primeiro passo é conscientizar a população. Depois você tem a lei que vai, eu acho que nessa carência dessa lei, que é a Política Nacional de Resíduos, ela foi feita em 2010 e entra em vigor em 2014, o governo devia ter feito uma campanha de vários segmentos, conscientizando a população dos riscos que cada descarte errado, de cada coisa errada que é feito, para depois você entrar com cobrando a lei. Porque a lei fala da responsabilidade compartilhada. E a política reversa, né? A responsabilidade compartilhada é assim. Você produziu o lixo, a responsabilidade é sua, de onde você descarta. Mas o cara falou para mim que era jogar lá. Você pagou, você é responsável. Se o cara for preso, por exemplo, você pagou para um rapaz jogar um entulho, ele jogou na rua, ele foi preso, você vai responder por igual o crime dele. Porque você sabia que ele não... Você devia saber que ele era um cara... Se ele era... Aonde ele ia descartar, se ele era regular, se ele tinha licença, se não tinha. Não, a responsabilidade compartilhada é exatamente da... A verdade é que a gente lida muito mal com o nosso lixo. Sempre lidamos. Sempre foi uma coisa menor. É porque não é nosso, né? É isso que você falou mesmo, da responsabilidade. A gente não é responsável por isso, não se sente responsável. Por que deu certo no Brasil? O Brasil é, sei lá, heptacampeão de recolhimento de latinha de alumínio. Você acaba de tomar uma coisa, nem acaba, se você demole assim, na beira da praia da Atlântica, né, ou talvez nos Jardins, já passa pegando. Ou a Mauri, sei lá. Você deixa a latinha, alguém já levou. Porque aquilo rende um dinheiro, quer dizer, tá bom que não é ótimo, porque é fruto da miséria, eu sei. Mas a miséria aí ajudou a uma conscientização, ao recolhimento, a um reaproveitamento, de alguma forma, né? Eu acho que nós devíamos ser multados pelo descarte errado de lixo. Eu acho que o prefeito que fizer isso ele pode sofrer críticas nos primeiros dias, mas logo no médio prazo ele vai ser... Depende, porque o Eduardo Paz, prefeito do Rio, que vai fazer isso aqui. Não é em junho, até junho já estamos em junho. Acontece que as lixeiras não cabem um coco, é a cidade da água de coco, todo mundo toma coco na beira da praia, é a lixeira que ele constrói, a boca não cabe o coco. Mas quando o primeiro aí pagar, ele vai cobrar dele. A lixeira está sempre entupida e a própria Conlube recolhe o lixo. Eu tenho dezenas de fotos disso, sou especialista nisso. Quando você precisar para um livro, eu fico com tanta raiva que eu fotografo aqueles sacos verdes. Todo mundo já viu, tu já deve ter corrido na Lagoa, né? Tu é daqui do Rio. Sou do Rio. Então, você também, né? Ali no Jardim Botânico, não sei o que lá, né? Aqueles sacos verdes da Conlube, um monte de saco nas esquinas.
Um dia eles vão recolher, até recolhem alguma hora, também são pagos para isso, né? Mas por que deixam ali? É verdade. Não, a cidade também não colabora, quer dizer, a companhia de limpeza urbana não colabora. Que é do prefeito. Que é ligado. O prefeito, na verdade, cuida mesmo do lixo. O que cuida um prefeito de uma cidade? Como o Rio de Janeiro, assim. Deveria, né? Deveria. Pois é, essa questão do lixo é muito séria. Agora, eu queria saber soluções que outras pessoas encontraram que tenham te emocionado, assim, Cecília. Olha, na verdade, o que eu fui em busca... Eu sou paisagista urbana, né? Eu tenho formação superior em paisagismo, depois eu fiz especialização em preservação ambiental das cidades, fiz mestrado em urbanismo, ia fazer doutorado e não encontrei, tive 3 convites para sair e não pude sair do Brasil, porque na área de ecologia urbana, que me interessa muito, ou na área de planejamento urbano da paisagem, também não consegui. Aí eu falei, não, deixa aí aí eu faço muitas palestras, dou aula e tal, e termino as pessoas pedindo mais. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma pesquisa minha, voltada para o grande público, né, que serve para alunos também, para pesquisador e tal, em busca de soluções integradas. Eu não fui buscar uma coisa específica. Fui buscar soluções, na verdade, quando eu fui para Freiburg, na Alemanha, que é uma cidade ícone, porque foi a primeira cidade a sair com soluções verdes por conta de uma construção de usina nuclear que a população não quis. Na medida em que ela não quis, eles tiveram que sair para uma outra coisa, que foi energia limpa, né? Energia solar, eles são hoje ponta nisso, mobilidade urbana. E eu fui lá porque eu falei, não, eles devem ter mais coisa na paisagem. Eu cheguei lá, tinha uma tremenda infraestrutura verde, da área que engloba águas e biodiversidade e pessoas, né? Integrada com o resto da infraestrutura verde, que é mobilidade e energia. E aí, tem o exemplo de Freiburg, está aí, tem acho que uns 3 casos de Freiburg que são importantes. E aí eu encontrei coisas espetaculares mesmo. Por exemplo, a gente está falando aqui da questão das águas, do esgoto, da drenagem, né? Porque uma coisa é o esgoto pontual, que pode ser coletado e pode ser tratado. Outra coisa é a poluição difusa, que sai, o que você falou, do óleo do ônibus, do pneu, etc. Isso tudo acaba indo para o corpo d'água e é tão poluído quanto o esgoto. Os primeiros 10 minutos da chuva lavam tudo, lavam cocô de pombo, cachorro e tal. Isso vai para a água pluvial e polui tanto quanto. Isso aqui é absolutamente desconhecido, a gente não fala desse tema. Então, isso aí é uma das coisas. E quando a gente incorpora biodiversidade, em vez de fazer uma valeta concretada, a gente faz uma valeta, uma biovaleta, né, onde a água entra e infiltra e é filtrada pela vegetação, a gente está falando de outra coisa, né? A água já saiu limpa lá embaixo, já recarregou o aquífero de uma água que a gente pode pegar lá na frente para beber. Então, tem todo passa a ser um outro olhar, né? O livro fala deste novo paradigma, é completamente diferente. Tá certo. O livro tem fotos incríveis, assim mesmo. Tem a do ping-pong que eu já tinha achado, já perdi. Porque toda hora eu acho uma coisa que me fascina, troco de página. Na hora que você falou do ping-pong, eu procurei, achei. Aí já me perdi de novo. Mas enfim, tem muitas fotos com muitas soluções, com crianças brincando à margem de rio, com... Tá aqui, página 194, ping-pong. 194. Tá aqui o ping-pong. E em cima drenagem tem uma... Aqui, ó, as ruas onde não passam carros praticamente são usadas por pessoas de todas as idades que brincam longe de poder, né, da gente ter essa chance. Mas cá está o exemplo. Drenagem naturalizada com biovaletas, que você acabou de falar também, jardins de chuva que se interconectam até a periferia, onde passam os córregos que coletam as águas excedentes já filtradas. Quer dizer, as soluções, o que a Cecília está colocando, ela também está mostrando, né? Em foto, está provando. E isso daí tudo eu fiz acompanhada de especialistas locais, tá? Quer dizer, foi pesquisa prévia, contatos, e eu consegui sempre alguém que me levou. Você provou ali, e alguém te mostrou. Junto, né? Eu fui com gente do local. Então, o Alessandro, esse desengol durante de panelas com copos de óleo de cozinha e sal grosso, é verdade? Verdade, dá para se fazer sim. Mistura o sal no óleo até faz uma pasta. Faz uma pasta, tipo aquela famosa pasta de brilho.
Eu sei, uma que tem horror, uma meia amarronzada, né? Ela toda empregada adora essa pasta. Todo mundo que lava panela, né? Gosta. Mas a aparência dela é péssima. Bom, a do óleo misturado com sal também não vai ser ela vai ficar boa, igual. Né? E ela consegue fazer a Mas ela consegue fazer a limpeza. Faz. É importante usar água quente para depois ajudar a dissolver. Tem que usar isso. Ok, a gente pode disponibilizar isso? Pode, informações no site do programa? Pode sim. Podemos? É porque tem as dosagens certas. Porque aí tem a dosagem, eu vou falar, um copo de óleo de cozinha e sal grosso, mas aí a gente coloca a dosagem certa. Fica mais legal para o pessoal saber que existe como... Também. A gente está dando a dica de que existe, mas assim, a misturinha eu acho melhor ter um site para poder fazer exatamente certinho para não ficar depois, vai passar, vai ficar tudo melado, vai ficar xingando a pessoa toda melada com ódio da gente. Eles vão falar, lamentando porque não comprou aquela pasta também de aparência horrorosa que vende. Intervalo, a gente volta já. Sem censura no programa da TV Brasil. Como fazer bons programas infantis na TV? Animação de bonecos, As Aventuras de Seu Euclides, de Marcelo Roque, que vai falar do seu primeiro episódio, Chegança. Temos também Miúda e o Guarda-Chuva, de Amadeu Albano, que é uma animação bastante autoral. E A Cabeça do Diego, de John Russo, que mistura várias técnicas de animação. A TV que o Brasil está pensando, na madrugada de quarta para quinta, 00:30. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Você ligado na TV Brasil já deve ter reparado que os nossos intervalos estão muito mais coloridos. Tudo está mais vivo para que você conheça melhor os nossos programas. São 5 grupos de cores, cada um ligado a um estilo de programa. Essa família de cores, que estimula e motiva, apresenta os programas infantis, como A Hora da Criança, e também os juvenis, como os seriados do início da noite. As cores da informação remetem à seriedade, à neutralidade e à credibilidade, marcas do nosso jornalismo. Os tons do esporte lembram o desafio, a superação, a cooperação. Essa outra família indica programas de arte, como os filmes, os musicais e alguns documentários. E, finalmente, as cores dos programas ligados à cidadania, ao conhecimento, à diversidade. Aqui é assim. Muita cor e vibração para você conhecer e entender melhor o seu canal. TV Brasil, programa certo, na hora certa. A qualidade de imagem e som digital não é mais para poucos. Chegou a democracia digital. E toda democracia tem sua Constituição. Artigo 1º. Todos têm direito a ver TV sem chuvisco ou ruído. Artigo 2º. Para ter TV digital, basta instalar um conversor e uma antena UHF na sua TV ou comprar uma com um conversor embutido. Artigo 3º. Você assiste TV digital de graça, sem mensalidade. Bem-vindo à democracia digital. A TV digital para todos. Na estreia do Festival Mazzaropi. Hoje em dia, se a gente não facilitar um pouco, a menina fica encaiada. Uma história de amor numa homenagem ao mundo do circo. Escolhe, desista desse casamento ou fica na praça? Fica na praça, que jeito, se nós não temos dinheiro? Sozinho ou acompanhado? Claro que acompanhada. Será que esse negócio vai dar casamento? Venha se divertir com Betão Ronca-Ferro. Você sabe quantas vezes o cachorro vira a roda pra deitar? Quantas ele quiser. O universo do caipira brasileiro no Festival Mazzaropi. Estreia nesta sexta, 10:30 da noite. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br.
No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. O desmatamento. A gente vai falar de desmatamento. A gente, na verdade, vai comentar os dados, né, divulgados ontem pelo INPE e pelo SOS Mata Atlântica. A gente tentou trazer também um especialista da Mata Atlântica, da SOS Mata Atlântica, mas a gente não conseguiu, estava todo mundo comemorando o Dia do Meio Ambiente. Aí a gente vai conversar com o Cláudio Nicoletti, que é botânico, e ele vai dar uma mão para a gente para comentar esses dados também, né? E para falar que tem que plantar a árvore certa no lugar certo. Eu fiquei arrasado a primeira vez que você veio aqui, porque eu achava que o replantio, quer dizer, plantar era bom. E aí eu fiquei com a impressão de que você acha que isso é bom, plantar a árvore certa. Não, daí eu acho que depende do contexto. Há pouco, no quadro anterior, a gente estava falando sobre a educação para com o lixo. Aí eu lembrei de um fato, vou roubar esse tempinho. Eu estava uma vez navegando no Rio Amazonas, na cara do Rio Amazonas, e um índiozinho, um menininho, um caboclinho daquele, pegou o copo de água que ele bebeu dentro do barco e jogou no rio, né? Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, você fica jogando, um menininho, você fica jogando esse copo, qualquer dia essa água acaba. O menino ficou indignado, né? Olhou em volta, olhava para mim, moço, o senhor tá louco? O senhor tem essa água? Aí eu olhava em volta, assim, só tinha água. É muita água, né? Como é que meu copo vai acabar com a água? É curioso, mas é curioso que, bem, é um lugar com baixíssima densidade de pessoas, então o lixo é muito pouco. Fora que o consumo também é um consumo de uma grande Mas no fundo ele está causando um problema talvez mais ambiental do que talvez uma guimba de cigarro no chão do Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje aqui é inconcebível e a gente bota como um problema de meio ambiente jogar um lixo, um papel amassado no asfalto. O asfalto está no lugar errado, entendeu? Isso não é ambiental, isso não é um problema simplesmente ambiental, ecológico em si. O copinho dentro do rio é pior para a biota ali em volta, para tudo que está vivo, do que o papelzinho no asfalto. Só que você educou assim, né? Educou as pessoas do meio ambiente nas cidades. É um negócio mais urbano. Mas acaba chegando na geração do lixo em si, né? Você começa a trazer o problema para si próprio, para sua própria vida. Exatamente. E chega a ser um dilema. O Brasil é um negócio tão grande, porque se você vai falar isso para o menininho do barco lá no Rio Amazonas, mas esses caras estão doidos, como que um copinho? E agora um copinho numa água num bueiro do Rio de Janeiro é muito diferente do que um copinho na Amazônia. Também até porque não é um copinho, é uma PET inteira de 2 litros. Você já tem que ter uma PET agora de 3 litros, quer dizer, não é o suficiente entupir com uma PET de 1,5 litro, né? Já vai são 3. Vai ter uma PET de 5 litros, aí vai entupir direto. É porque são não sei quantos milhões de PET. Não sei quantos milhões de copinhos. Tudo é milhões, bilhões. Parece obra pública, bilhões. Exatamente. Mas vamos ao nosso tema. Vamos à nossa... E aí as árvores certas no lugar certo. Obviamente que eu estava num contexto diferente. Está defendendo o correto, né? O correto é isso. Reflorestar com a árvore nativa. Exato, porque para você que simplesmente está passando e olhando... É igual, né? É igual. E muitas vezes tem informação, você gerenciar essa informação que você plantou naquele lugar, plantas daquele outro lugar, não faz diferença nenhuma para quem passa, para quem olha. É uma massa verde. Igualmente. E para quem é até um pouco mais entendido, não, essa é a espécie tal. Mas a espécie tal pode ter vindo lá do Rio Grande do Norte. Então, se você não vai saber. Então, tente botar do lugar certo no lugar certo. O contexto era outro aqui, né?
Mas você acha que estão desmatando mais? Quer dizer, você acha? Sim, eu tenho certeza. O INPE acha, o SOS Mata Atlântica acha, a gente é obrigado a ter certeza. Os monitoramentos talvez tenham aumentado muito a sua eficiência, e esse número deve ter aí um tiquinho também de você conseguir melhor aferir o desmatamento. Só que, independente do que a gente fizer de número um pouquinho para lá, só sobrou 10%. Então, 8,7, 7,5, mas se você juntar os fragmentos acima de 3 hectares, você passa a ter 12,5, eu não me lembro os números exatos, assim, mas você chega a 12% de Mata Atlântica se você juntar os fragmentos de 3 hectares. O fragmento de 3 hectares são 3 maracanãs, é como se fossem 3 quarteirões. Então, olha o tanto fragmentado que está essa floresta, né? Porque quando você junta, você sai de 8 para 12. Então, avança muito pouco. Avança muito pouco. Em suma, é um ambiente dos mais ameaçados do mundo. E só sobrou 10%. E sobrou 10% porque está em região de serra, porque se fosse plano, nem isso tinha sobrado. Não sobrava nada, tinha 4 torres, como diz você, lá no lugar. Porque até o SOS faz, na exposição que eles fizeram lá em São Paulo, eles falam que se não fosse pela parte de encosta, que é aquela parte da serra, se fosse um planaltão, já tinha reduzido mais ainda. Agora, a maioria não é ocupado por pessoas. Se você também for olhar no mesmo mapa, o mesmo mapa que o SOS Mata Atlântica disponibilizou na internet, ou seja, está aí para todo mundo ver, você vai lá e vê que o layer rosa é cidade. Se você olha o mapa, as cidades estão lá condensadas em alguns pontos, as grandes cidades, e tem muito pouca gente morando nos lugares onde não tem mais floresta. Porque pasto, não tem mais floresta. A maioria deve ser pasto ou culturas menos perenes. É um negócio assustador. Desmatamento. O Brasil perdeu mais de 23 mil hectares de vegetação entre 2011 e 2012 em 17 estados. E ainda o olhar também, o espaço é muito grande, né? 17 estados. Isso daí também acho que foi um pouco da corrida da aprovação lá do Código Florestal. Que acontecia? Que estava se cogitando a anistia. Então, o que aconteceu? Se está existindo uma hipótese de uma anistia, vamos desmatar o que eu tenho para poder correr. Então, naquele período, se você pegar o período que entrou em discussão o Código Florestal até a sua aprovação, você vê o que foi desmatado, foi uma coisa absurda, não foi? Mas no mapa você não enxerga isso. Eu não tenho esses dados, mas se você olhar, as áreas de grande desmatamento estão em pontos muito críticos assim do país. Você pega o sul do Piauí, o norte, a região mais norte da Mata Atlântica em Minas Gerais, é todo pintadinho de vermelho. Ali é um lugar onde a fronteira está se abrindo. O desmatamento se deu por conta do quê? Rebanho? Não, é queimar madeira. Queimar madeira? Queimar madeira é a não é nem principal culpa da soja. Não. A culpa da soja talvez estaria no cerrado, mas na verdade, pouca gente usa madeira certificada, pouca gente se preocupa com isso. Mas esse menino se preocupa, é isso? Preocupa. Tá caladinho aí dentro, com isso passado ali, já volto. Você e amigos, como é que é esse projeto? Isso, o projeto sou eu e mais 3 amigos, a gente se conheceu na época de faculdade. Eu sou o único formado, eles estão para se formar esse ano. E a faculdade qual é? PUC, Design de Produtos, na PUC. A ideia surgiu ainda dentro da faculdade, mas não como um projeto específico nem nada, foi só uma vontade nossa. Foi uma referência que a gente tinha visto de fora, na verdade, uns óculos de madeira. A gente tentou comprar, não conseguiu. E aí, como a gente já tinha familiaridade com oficina, com marcenaria, a gente estava habituado a desenvolver projetos assim, dessa natureza, já tinha feito móveis, coisas pequenas, acadêmicas. A gente resolveu gastar nossas férias de 2011 para 2012 inteiras na oficina, tentando conciliar ainda estágios e, enfim, lazer também, né? Porque férias não é... porque também é verão, né, querido? Exatamente. Sol escaldante. Exatamente. E aí a gente... Filho de Deus. Com certeza. A gente aproveitou também o docente lá da PUC, os funcionários do laboratório lá de volumes, de prototipagem. Eles ajudaram muito a gente nesse desenvolvimento e daí, enfim, a gente começou a esbarrar depois de um tempo em limitações de maquinário.
teve que sair de dentro da PUC, o projeto foi ganhando outras proporções, né, que começou simplesmente para saciar uma vontade nossa de ter os óculos de madeira. E com os feedbacks... Vocês queriam andar de óculos de madeira, né? Exatamente. Na rua, é isso? Pra vocês. Isso. A gente tinha visto a referência de fora, tentou comprar e não conseguiu. Eu falei, pô, vamos fazer os nossos então. E à medida que a gente foi fazendo, amigos, professores, enfim, as pessoas que iam vendo a evolução, davam feedbacks super positivos, queriam também, mostravam interesse em ter, e começou como um hobby, virou um negócio, né? Hoje em dia a gente tem o nosso espaço, que é um espaço compartilhado de trabalho, a gente está sendo acelerado pela Matéria Brasil, que é a fusão de um escritório de design aqui do Rio com uma empresa de São Paulo, de consultoria ambiental. Lá dentro funcionam mais outras 4 empresas também, algumas de alunos também assim, universitários ou recém-formados. Tem uma empresa alemã que está lá dentro, com sede aqui no Brasil. Então, assim, super, super legal o projeto. E a madeira, no caso, também, o reaproveitamento ele surgiu de uma soma de fatores, mas aconteceu de uma forma muito orgânica, muito espontânea, porque, primeiro, pelo momento que o Rio está passando de construção civil, principalmente na zona portuária ali, que é onde a gente trabalha. Então a gente via sempre muitas caçambas cheias de madeiras, enfim, entulhos em geral. O nosso momento, enquanto universitários sem dinheiro para investir nessa matéria-prima, para fazer testes, enfim, e para desenvolver produções pequenas ainda no começo. E o terceiro é que a gente encontrava nas caçambas madeiras de alto nível, madeiras nobres, jacarandá, pinhos de riga, perobas rosas, canela. Caçambas ricas, né? Super ricas, e que para os outros eram apenas um descarte. Então, é claro que dá mais trabalho, perde a constância dentro da produção, porque não é sempre que a gente consegue encontrar a madeira que a gente quer. Muitas madeiras vêm em condições ruins de trabalho, então gasta-se muito tempo, tem muitas emendas às vezes, tem que tirar prego, tem que tirar aquilo, gasta mais, tem mais depreciação de maquinário, mas assim, a gente não abre mão de fazer os óculos a partir de madeiras já aproveitadas. E aí, por outro lado, em contrapartida a isso, a gente está trabalhando também com lâminas de madeiras compradas, documentadas pelo IBAMA, tem todas as certificações, que é uma maneira da gente conseguir essa constância que a gente não tem nos entulhos, nas caçambas. Exatamente. Esse é uma coisa interessante. Que cada um é de uma coisa, né? Exatamente. Esse é um peroba rosa, por dentro é uma outra madeira chamada goiabão. E aí um detalhe legal, assim, que dentro na parte interna da haste esquerda, ele vem gravado a série com o nome da rua, né? Então, série Camerino foi onde a gente encontrou essa peroba rosa. E aí vem numerado. Esse eu não sei o número exatamente. 0321. De 21. A gente conseguiu fazer 21 óculos com essa peroba rosa. Esse é o número 3. Aí aqui tem um jacarandá também. Os associados eram na Rua Camerino, eu acho. Tem a ver com a história da imprensa, essa rua. E são o que essas madeiras? Janela, porta? Então, tem um pouco de tudo. A gente começou primeiro com tacos. Porque as pessoas olham aquele taco lindo e arrancam, era o que a gente conseguia uma coisa plástica. Em mais quantidade, e a dimensão era muito interessante para o óculos. Mas à medida que a gente foi desenvolvendo e mudando o nosso processo produtivo, os tacos foram deixados de lado, porque o processamento dele chegava a ser até um pouco perigoso. Tem um maquinário específico que, enfim, que é uma lâmina, é uma desempenadeira que deixa toda aparelhadinha a madeira. O dedo passava muito perto e ela dá um coice forte, então assim, estava perigoso, a gente não queria botar a mão, também não queria deixar o funcionário, o marceneiro também Senador Pompeu, é isso? Senador Pompeu, que é onde a gente trabalha, onde fica a nossa... 0514. Esse é um jacarandá. Jacarandá é da Senador Então, Pompeu. O jacarandá, ele foi feito com uma chapa que até o marceneiro trouxe pra gente, que ele encontrou, e 3 pés de um móvel que um outro amigo nosso tinha, num depósito do pai, e deu pra gente. E aí tem... Isso aqui é Brasília, é isso mesmo? Esse série Brasília, na verdade, foi uma série específica que a gente fez para levar para... Zerezes, como é que é? Zerezes. Zerezes. Zerezes é uma palavra inventada, assim, é uma palavra nossa que a gente inventou, que zerê, né, o prefixo zerê, na verdade é um adjetivo que quer dizer caolho, estrábico, qualquer disfunção ocular. E era meio que o que a gente... achava que tinha a ver com óculos? Tem a ver no sentido de um olho estar olhando uma coisa, o outro estar olhando outra coisa. Então, assim, olhar uma madeira descartada e enxergar um potencial. Vários olhares. Exatamente. E aí os zerezes é um suposto plural para 4 zereis, né?
Esses que tem gravado Série Brasília, esse aqui está super torto, inclusive, eles foram para a mostra de Milão, eles foram uma série desenvolvida própria assim. Gosto muito. Para feira de design. E aí, além da madeira, a gente também fez o de bambu e o de pupunha, também são resíduos. De pupunha? De pupunha é esse escuro. Esse aqui? Isso. E esse aqui? Esse é bambu. Bambu. Esse aqui. Isso, que são também madeiras e não madeiras, mas fibrosas, que estão catalogados dentro do acervo de materiais da Materioteca da Matéria Brasil, que é onde a gente está incubado, de certa forma. Então, eles meio que foram um passaporte para a gente participar da exposição. E vocês fizeram bem em Milão? Fizemos bem. Os meninos da PUC ganharam aquele concurso CCU do robô. De robótica. Eu gosto dessa garotada que inventa. Adoro. Então vou para o intervalo, que eu tenho que ir mesmo, então, tá? sem problema. Parabéns. Obrigado. Voltamos já, sem censura, no programa da TV Brasil. Brasileirão Série C. A luta de 20 times para um dia chegar à elite do futebol nacional. Neste fim de semana, 2 novas transmissões ao vivo e exclusivas em TV aberta. Sábado, 13 e Sampaio Correia, direto de Campina Grande. Domingo, CRB e Santa Cruz, direto de Maceió. Brasileirão Série C, todo sábado e domingo a partir das 6:30 da noite, só aqui na TV Brasil. Se você se alistou este ano no serviço militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. E se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Entre no universo incrível de Spiro e Fantasio. O que faremos agora? Um mundo fantástico com personagens extraordinários. As alucinantes aventuras de Spiro e Fantasio. Toda quinta, 6:30 da noite. A história de ajudar os outros ciclistas a se deslocar de um lado para o outro utilizando a bicicleta começou muito de amigo para amigo. Tem um amigo meu que ele sabe pedalar e, ele pode te ensinar, pode te ajudar a levar você até o seu trabalho, até a faculdade, até a sua escola. O pedido ele é enviado pelo site do Bike Anjo. Um dos Bike Anjos da região entra em contato com a pessoa que fez o pedido e aí começa toda essa relação. Se você se comporta de uma forma preventiva, é realmente seguro andar de bicicleta na rua. Ela traz um benefício ambiental enorme. O seu combustível é arroz com feijão, não é gasolina, não é o álcool, é a bicicleta, é o seu corpo, é você e ela simplesmente. Meu nome é Rafael Rodrigues Dias Alves Pereira, eu sou ciclista, educador ambiental e eu me locomovo de bicicleta. Arte, informação, opinião, cultura, reflexão. Há 5 anos, a TV Brasil leva cultura, conhecimento e diversão para todos os brasileiros. Conheça, opine e participe. O conteúdo é feito para você. TV Brasil 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. Este ano, 2013, se comemora 140 anos de nascimento de Santos Dumont. Era um homem, no mínimo 100 anos à frente da época dele. Santos Dumont já era reconhecido mundialmente e aclamado como um dos pioneiros da aviação. Ele era uma boa companhia e ele gostava disso, ele era entusiasmado, ele era um cara apaixonado. De lá pra cá, nesta quinta, 8 da noite. Olha, o relato aqui sobre as cidades e seus esgotos é de chorar. Potes. Porque tem gente reclamando em Olinda, tem gente
defendendo teses. Né? Não mole não. Tem gente cozinhando com água, com óleo de coco, que não há necessidade de descarte, porque ainda a quantidade mínima, a comida absorve tudo. Será? Vai saber, né? Tem enfermeiro sanitarista. Há mais de um ano recolhendo óleo de cozinha, entregando numa empresa que fornece detergente em troca, nunca mais comprou detergente. É bom fazer. Mas eu acho que isso, eu vou pular essa parte de dar endereços, João, de cooperativas e tal. Sou super a favor, acho super legal, mas eu não quero cometer injustiça. Depois a cooperativa não funciona, não é bem assim, não dá o detergente que falou que dava. E é melhor cada um procurar o seu, né? Uma boa gugada. Google, doutor Google vai ajudar você a descartar o seu óleo de cozinha, né? Eu não sei se tem um site chamado eLixo. Eu não sei se ele tem o problema do óleo, mas lá você coloca o tipo de resíduo e ele te localiza quem é as cooperativas próximas. Então, ótimo. Elixo.com. Acho que, se não me engano, é elixo.com. Você pode também ler o Cidade para Todos, reaprender a conviver com a natureza, porque é possível. A Cecília Herzog está provando aqui, está mostrando com foto, com detalhe, com dados, com informações. O Luiz Eduardo Rocha, espero que você ganhe um prêmio internacional. Vocês, quando você... Quem são mesmo? Somos 4. Sou eu, Luiz, o Vitor Lanari, Henrique Meirelles e o Hugo Galindo. Boa sorte. Obrigado. A moçada vai ficar nisso? Daqui para outros produtos assim, nessa linha? A princípio, a gente ainda tem muita coisa para extrair de óculos e acho que a produção ainda não está 100% acertada. Mas é um caminho, né? É um caminho. É um norte, acho que a essência do reaproveitamento, do uso de resinas vegetais durante o processo, acho que isso a gente não vai perder. E a gente deve plantar, Cláudio? Vamos preservar, o que é? Não cortar, manter as bordas das florestas com menor impacto, é isso? Nossa, tem muita coisa para fazer. Um espaço nesse sentido? Total. Quanto mais se fizer, melhor. Mas está faltando muita mata em pé ainda. A gente está comemorando, eu postei essa matéria do SOS Mata Atlântica no Facebook, a gente tem um grupo chamado DetWeb para determinar plantas no Facebook. Aí eu postei lá bem, é triste, mas tenho que postar. O primeiro comentário de até um amigo meu, Eric Smith, comemoramos, infelizmente, ainda a diminuição do desmatamento. A gente ainda não comemora o plantio. Pois é, vamos plantar. Vamos plantar. E ter cuidado com a água. Certo? Cuidado com a água, trate-a com respeito. Trate-a com respeito, muito bom. Obrigado a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.